ô, Túlio, sobre o jogo aí no Rio de Janeiro, surpreendeu, né, cara, o Gabigol fora. E aí depois ele explicou, né? Ele falou que ele teve uma conversa com o Portuga e que falou, ó, eu não quero mais jogar fora da posição lá de centroavante. Aí o português chegou e falou, então tá bom, então você vai disputar vaga com o Pedro. Se você não quer jogar em outra função, você vai disputar com o Pedro. E nesse momento o Pedro tá melhor, então o senhor senta no banquinho. Eu, particularmente, acho uma loucura você ter a possibilidade de usar esses dois e não usar. Respeito o Gabigol, né? Pela vontade dele, mas questiono sabe, a condução dessa história. Porque eu acho que, pô, talvez na conversa, talvez no diálogo, você conseguisse convencer o Gabigol. Pô, ô Gabi, a gente sabe, beleza, centroavante, mas, pô, você joga demais, cara. Você, pô. Ah, mas eu só quero jogar de 9. Não, não faz isso, vamos conversar. Eu não sei se isso foi feito ou não, né? Pelo que o Gabriel falou ontem, não. Ele foi uma decisão dele, ele comunicou e ele teve que aceitar o técnico. Eu acho uma maluquice, Túlio. É, que Você eu ter acho... os dois caras e não poder usar juntos. Não, então, eu acho que o Vitor Pereira acredita que pode utilizar junto, assim como acho que o Dorival foi quem melhor aproveitou isso, disparado, Sim. né? Nesse histórico recente aí do Flamengo. Eu acho que o lance é, o Gabigol viu que o Vitor Pereira quer jogar de uma maneira diferente, evidentemente, tá, está muito claro. E aí, Sim, dentro da maneira que o Vitor Pereira quer jogar, eu acho que o Gabigol não está se sentindo bem sem sim, ser naquela função. Eu sim. acho que da maneira que o Dorival jogava, com o Gabigol mais próximo do Pedro, eu acho que o Gabigol se sentiu muito à vontade, jogou muito bem, e aí ele estava de boa de jogar assim. Agora, com o VP, da maneira que ele vem tentando colocar o Flamengo, com pontas e tudo mais, aí eu acho que o Gabigol já não se sente tão à vontade e talvez tenha decidido por pedir Sim. isso. Porque ele falou, putz, aqui eu tô deslocado até demais e não tô me sentindo bem. Inclusive o Gabigol com um jejum bastante incomum para ele na passagem no Flamengo, então acho que Não, mas pesou aí isso, entendeu? eu concordo, concordo. Essa foi a razão. Mas então o Vitor não deveria, de repente, reavaliar? Ah, mas aí eu acho que ele tá muito apegado à ideia de jogo dele. Então, ele quer impor o jogo dele de qualquer jeito e eu lamento. Agora, tem uma história que acho que o recado é interessante. E o recado que o Vitor Pereira passa é o seguinte: é, não tem não tem jogador aqui que vai jogar com um nome só, não, hein? Mas Né? assim, aí eu deixo a minha crítica ao Vitor Pereira, que é o seguinte: eu não Não, gosto coloca a quando. sua carinha aqui pra gente te ver. Cadê você? Eu não, eu Senão não, fica parecendo que é uma voz do além. eu não gosto quando o técnico não tenta aproveitar o que o elenco tem a oferecer de melhor. Pois é. Que é o que, na minha visão, ele está fazendo. Porque se ele não consegue aproveitar os dois juntos, ele não está aproveitando o que o elenco Pois tem, é. tem de melhor. Então, assim, eu Então, entendo quando eu falei primeiro, ele ter uma quando ideia eu de falei jogo. primeiro, desculpa te interromper, mas Não, é que quando eu tranquilo. falei primeiro, eu coloquei do lado do Gabigol, né? Pô, Sim, ele sim. poderia convencer o Gabigol a jogar de uma forma, mas também serve pro outro lado. Ele poderia ser convencido a jogar de uma maneira diferente para poder usar o Gabigol e o Pedro. Então, eu não gosto quando o técnico coloca as ideias dele de jogo à frente do que ele tem à disposição. Eu entendo quando você consegue montar o elenco com as suas ideias, mas não é o caso. Ele chegou com o elenco X. Sim. Então, na minha visão, ele deveria tentar jogar com as peças que ele tem à disposição, né? Mas aí É, ele tá meio que tentando fazer o contrário, né? Tentando colocar a maneira sim. dele e aí vai usando quem se adequa. E É. nessa o Everton perdeu a posição, o Gabigol agora também. Mas aí fica aquela coisa também, né, André? Venceu o jogo, deu certo. E aí, Sim, e sim, sim, aí sim, como sim. é que, como é que, como é que É, fica a análise? é, Ele arriscou na minha visão, né? Porque sim. ganhou, aí vai ter gente aplaudindo. Mas se não É. tivesse dado certo, Ah, ele, com certeza. ele Com teria certeza. sido o grande culpado. E aí tem que ver também, se não tivesse dado certo, como que teria sido a entrevista do Gabigol pós-jogo, né?
Ah, Será que teria sido tão manso? Não, de boa, pô, não, e o cara é titular e tal. Tem que ver também. Se tivesse perdido, você não fala, ó, tem que ver, né, cara? O Gabigol a gente sabe que não é uma pessoa fácil de. Pelo menos é o que a gente vê, né? Eu nunca encontrei com o Gabigol na minha frente, nunca conversei com ele. Então, né? Mas pelo que a gente vê, não é uma é. pessoa muito fácil de se convencer e tal. Mas o recado ele tá dado, né? Não vai jogar só com o nome, não é só porque tem aqui, né, banca de medalhão que vai ser titular. Ele botou Sa- dois ontem no banco. Mas sabia que eu tenho uma visão diferente, assim, do Gabigol? Eu acho que acho que tem duas versões, assim, do Gabigol. Tem o Gabigol dentro de campo, Tá. que é esse cara que dá passa essa mensagem de ser um cara provocador, um cara meio rebelde em alguns aspectos e tudo mais. Eu acho que tem o outro lado do Gabigol, que é um cara que é bastante profissional, sabe? Não, eu acho que ele é Não, não, profissional. eu sei que você não disse que ele não é, mas eu, tô assim, eu acho que ele é um cara que não deve ser difícil, assim, no dia a dia do técnico lidar com ele. Eu É, tenho essa impressão, é a impressão que eu tenho. é que eu acho que o cara tem que saber ler o Gabigol. Eu acho que o técnico que consegue. E muito de um líder, É você é saber saber lidar com ler. diferentes personalidades, né? Exatamente. Você saber quem é o cara que você pode entrar no choque, quem é o cara que Isso. você. Não é no choque que você resolve, que é no diálogo, que é É. no. Tem um cara que um dia ele me ensinou o seguinte. Cara, um dos grandes méritos de um líder é conseguir fazer o que ele quer, fazer o que ele quer, deixando a outra pessoa escolher isso. E deixando o caminho claro. Então, por exemplo, eu quero aqui, Túlio, agora nós vamos falar do Bahia, campeão. Eu quero falar do Bahia. Eu não vou falar para você. Você vai ter a ideia de Aham. falar do Bahia. Eu só vou indicar o caminho. Teve mais algum estadual aí, tal, não sei o quê, e aí você vai. Então isso na hora de você liderar, claro que aqui eu tô dando um exemplo pequenininho. E no futebol você lida com um grupo de 30 pessoas, você lida com auxiliar técnico, você lida com diretor, você lida com, né? Então Sim. não é fácil, ainda mais num elenco cheio de estrelas e que ganha tudo, né? É, Quando não ganha, ganha outro, mas ganha quase tudo, então. e é aquilo que você falou, né? É a primeira final desde 2019 que o Aham. Flamengo não começou com nenhum dos quatro que, naquele ano de 2019, né? Aquele quarteto se destacou tanto, né? Foi a primeira vez, então, assim, causa um choque, querendo ou não, Sim, porque foi uma opção um tanto quanto diferente, assim, do Vitor Pereira, mas que deu certo. E o Ayrton sim. Lucas foi o grande cara, né? Nesse esquema com três zagueiros, que dá mais liberdade pro ala ali no caso, né? Não dá nem para chamar de lateral. O Ayrton Lucas deitou, André. Deitou, deitou, Deitou. deitou, cara, deitou. Realmente foi muito bem. Teve uma arbitragem lá, né, que gerou indignação do lado do Fluminense, muita indignação.